Galera, saca só. Pô, tem um livro aí antigo chamado A Arte da Guerra, de um cara chamado Sun Tzu. Beleza? Alguém já ouviu falar nesse livro? Pô, algumas pessoas aí, que isso, a galera intelectual aqui, né? Outro nível. Cara, esse livro é chato. Beleza? É chato, fazer o quê? Problema do cara que escreveu, né? O livro é chato. Mas o livro diz umas paradas ali interessantes. Só que o livro foi recentemente descoberto pela galera assim que é empresário. Aí o livro ficou meio famoso, porque o pessoal queria aplicar aquele negócio da guerra nas empresas, no mercado. Não é isso que eu estou falando. O lance da guerra mesmo é o seguinte. Tem duas paradas que o Sun Tzu fala no livro que marcaram assim a minha leitura. Uma foi que para conquistar é mais fácil que você conquiste um reino dividido. Então, o que você tem que fazer? Dividir para conquistar, beleza? Então, você tem que dividir. O reino unido, cara, é muito mais difícil de você combater. Então, se você conseguir dividir aquele reino antes do combate, melhor ainda. Porque se divide, enfraquece o reino. Então, é dividir para conquistar, dividir para você vencer. Beleza? Segunda coisa que ele fala que é importante é a seguinte. Ele diz que quando você está numa guerra, você tem que deixar uma rota de fuga para o seu inimigo. Se o seu inimigo não tiver uma rota de fuga, ele vai lutar com toda a sua força. Então, ele diz essa parada, e eu achei isso interessante pra caramba. Eu fiz artes marciais, dá para você reparar. Não é isso? Cara, eu fiz artes marciais, Kung Fu, fiz judô, fiz jiu-jitsu. Então, assim, né, o MMA completo, praticamente. E aí, cara, eu me amarrava nessas paradas de arte da guerra, de artes marciais e tudo mais. Jesus vai falar sobre guerra nesse momento aqui desse texto. Você sabe o que está rolando nesse momento? É o seguinte, trazem um cara para Jesus, esse cara não consegue enxergar e não consegue falar. Esse cara tem um demônio. Jesus vai lá e expulsa o demônio do cara. E o cara fica curado. Então, ele volta a falar e ele volta a enxergar. Só que tinha uma galera que, vendo esse milagre tão maravilhoso acontecer, que era totalmente invejosa assim diante da figura de Jesus, se chamavam fariseus. Então, cara, olha só o que Jesus fez. Jesus curou uma pessoa. Jesus, o Santo de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus, totalmente santo, curou uma pessoa. Essa pessoa ficou liberta de um demônio e mais, ela volta a enxergar e volta a falar. A galera que estava perto começou a glorificar a Deus por conta disso e pensar assim, cara, será que esse é aquele Messias prometido, aquele que viria salvar o mundo? Será que esse é o Salvador do mundo? E aí, um grupo de pessoas chamadas fariseus, esse grupo fica com inveja de Jesus. E eles dizem, nesse momento santo, algo gravíssimo. Então, eles falam assim de Jesus, olha, ele expulsou esse demônio dessa pessoa, não por ele ter alguma coisa de Deus nele, mas pelo contrário, porque ele tem nele o príncipe dos demônios, chamado Beelzebu. Então, olha só, Jesus fez algo santo e bom, Jesus cura uma pessoa, Jesus é santo e bom. Diante desse milagre, diante das pessoas falando assim, será que ele é o Messias? O que aquele grupo fez? Falou, esse cara não é santo nem bom. Não, pelo contrário, ele é o pior de todos. Ele não expulsa um demônio pelo Espírito Santo, ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebu. Então, eles dizem que Jesus não está cheio do Espírito Santo, mas que Jesus está cheio de demônios. E aí Jesus vai dar essa resposta para eles assim, Mateus 12, 25. Dá carona para o amigo aí, dá carona para o Isaac aí, Pedro. Beleza? Todo mundo está na carona? Todo mundo? Pô, maneiríssimo, diz assim a palavra de Deus. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vou continuar lendo, eu ia ler um versículo só, mudei de ideia. Se Satanás expulsa Satanás,
está dividido contra si mesmo, como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Amém. Jesus, conhecendo o coração daqueles caras, Jesus explica essa história para esses caras, que um reino dividido, esse reino não permanece, esse reino não subsiste, esse reino não prospera, esse reino não vai para frente. A primeira lição que esse texto apresenta para a gente é a seguinte: Jesus, não sei se você está entendendo, cara, Jesus argumenta com essas pessoas assim: olha, eu não estou com Beelzebu dentro de mim, porque um demônio não expulsa outro, eles estão do mesmo lado. Um demônio não ia tirar um demônio dessa pessoa para que ela ficasse curada, pelo contrário. Por quê? Porque o reino das trevas não está dividido. Primeira lição que esse texto apresenta para a gente: o reino das trevas está totalmente unido. O reino das trevas é um reino unido. Não tem o Reino Unido, Grã-Bretanha, já ouviu falar nessa parada? São vários reinos que se unem para que esse reino unido se torne mais forte. Já ouviu falar na OTAN agora, que está sendo falado OTAN direto? É o quê? Vários países que se unem, fazem um tratado do Atlântico Norte. Para quê? Para um defender um outro, para eles ficarem mais fortes. É isso que Jesus está dizendo: olha, o reino das trevas não está dividido. Eu não expulsei um demônio por um demônio, pelo contrário. Porque senão esse reino das trevas seria facilmente destruído, e não é. Mas nessa lição, galera, Jesus está ensinando para a gente que o reino das trevas é um reino totalmente unido. Consegue entender? Cara, se o reino das trevas é um reino totalmente unido, como nós seríamos desunidos no reino de Deus? O reino das trevas é um reino unido, que não foi dividido. Lembra daquelas sentenças lá do Sun Tzu? Dividir para conquistar. O reino está unido, muito difícil de você conquistar. Segundo, esse reino não tem rota de fuga. Apocalipse prova isso para a gente. Em Apocalipse vai dizer que não existe rota de fuga para os demônios. Eles estão caminhando para a condenação eterna. Eles estão caminhando para o inferno. Beleza? E isso diz para a gente que os demônios nesse momento não estão no inferno. Consegue entender essa parada também numa boa? Se em Apocalipse eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, nesse momento eles não estão no lago de fogo e enxofre. Lembra do demônio conversando com Deus no livro de Jó? Lembra de Satanás conversando com Deus no livro de Jó? O que vai acontecer? Deus fala assim: onde é que você estava? Eu estava vagando sobre a terra, estava passeando na terra. Os demônios estão aqui, galera. É isso. Os demônios estão aqui, ao derredor dos servos de Deus, como devoradores. É isso que diz a palavra de Deus. Os demônios não estão trancafiados lá no inferno. Esse reino é um reino totalmente unido e poderoso. No entanto, Jesus expulsa o demônio pela autoridade do próprio Deus. Ou seja, essa é a segunda lição que a gente tem nesse texto. A igreja verdadeira é mais poderosa que o reino das trevas. Por quê? Senão Jesus não conseguiria expulsar o demônio daquele homem. Senão a gente não expulsaria demônio de ninguém. E a gente expulsa o demônio das pessoas. Não é isso? Consegue entender? Pelo nome de Jesus, o nome que está acima de todos, nome que está acima de todos, ao nome de Jesus. Vamos lá. Se dobrem todos os joelhos
nos céus e na terra, que toda língua diga que Jesus é o Senhor. Não é assim? Agora, vai subindo, Raina. Pra glória do nosso Deus, Jesus é Senhor. Né? Pô, cara, a música é maneiraça, cara. É isso, a igreja verdadeira é a mais poderosa, porque ela está baseada no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobra, todo demônio sai diante do nome de Jesus Cristo. Você acha que quando a gente vai expulsar um demônio, a gente está garantido na gente? Você acha que o demônio ia me respeitar? Tipo, aí, vou respeitar o Clóvis. Fez Kung Fu, fez Karatê, fez não sei o que, leu a arte da guerra, aí vou respeitar, que esse cara vai fazer alguma coisa comigo. Claro que não, o demônio ia rir da minha cara, ia me humilhar. Mas o que acontece? Ele está diante do nome de Jesus. E aí, diante desse nome, todo demônio sai. A igreja verdadeira, no entanto, ela é muito mais poderosa do que o reino das trevas. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Cara, já vou partir para a aplicação. Hoje é o super recorde mesmo. Olha só. Primeira aplicação, afaste-se do pecado. É possível, galera, que a gente esteja diante de um momento santo como esse, que é um culto, e a gente esteja com o coração totalmente dominado pelo pecado e totalmente dominado pelo reino das trevas. É possível que a gente participe de um retiro inteiro, beleza? De um acampamento inteiro, tentando focar em Jesus, olhar para Jesus, e tenha um ou outro desavisado, com o coração totalmente cheio do mal. Isso é possível. É possível que a gente esteja num culto ouvindo a palavra de Deus totalmente distraído, totalmente desatento, pensando num monte de pecado que a gente quer cometer logo depois do culto, e já cometendo no coração, porque o coração é assim. Lembra do que Jesus disse no Sermão da Montanha? Moisés disse para vocês, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que pensar em adulterar, já cometeu pecado. Então não precisa acabar o culto, galera, para a gente pecar. É possível a gente estar num culto, na presença de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, e a gente está com o coração blasfemando. Alguém me perguntou nessa semana assim, e esse lance da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o que acontece nesse texto? Jesus vai falar depois para eles assim, olha, o que vocês disserem contra o Filho e contra o Pai vai ser perdoado, mas contra o Espírito não vai ser. Esse é o único pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lembre-se, no culto, quem está presente é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Não foi isso que Jesus disse para a gente? Ó, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vos enviarei o Consolador, aquele que vai andar do seu lado cuidando de você, aquele que vai falar por você, aquele que vai chorar por você, aquele que vai interceder por você. O Consolador, o Espírito Santo de Deus. Vocês não vão ficar sozinhos. Se é o Espírito Santo que está no nosso culto, como que a gente pode estar aqui totalmente distraído, pensando numa opção de porcaria que está dentro do nosso coração, galera? Afaste-se do pecado. Cara, a gente faz uma vigília, por exemplo, e a gente vai para uma vigília para orar, para buscar Deus, e é possível que alguém esteja na vigília, cara, só mirando o mal, beleza? Mirando a menina que está afim, ou o menino que está afim, em vez de estar ali, cara, para orar, em vez de estar ali para conhecer mais do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, um pensamento totalmente equivocado.
Segunda aplicação, não brinque com as coisas de Deus, nem com a presença do seu Santo Espírito. A gente às vezes pensa assim, cara, no Antigo Testamento aconteciam algumas coisas sinistras, e aí no Novo Testamento, ficou tudo tranquilo. Então, cara, não é bem assim não. Porque no Antigo Testamento, o povo estava vendo assim, cara, olha o resultado do pecado. O resultado do pecado é morte. Mas o Novo Testamento mas vocês têm condições de viver através de Jesus Cristo. Mas quem não viver através de Jesus Cristo, o que vai receber nessa vida é morte. Lembra do livro de Atos lá? Vai dizer que Herodes vai morrer, cheio de verme, porque blasfemou. Cara, nossa palavra é muito importante diante de Deus, blasfêmia. Porque blasfemou, porque no seu coração ele se encheu de si, ele se achou muito grande, ele se achou igual a Deus, e por causa disso ele vai morrer. Lembra de Ananias e Safira? É Novo Testamento, galera. É Novo Testamento. Você lembra disso? Por que Ananias e Safira morreu? Por uma mentira. Imagina se a gente morresse porque a gente contou uma mentira. Quem aqui estaria vivo se morresse porque contou uma mentira? Alguém aqui ousa dizer que estaria vivo? Ananias e Safira morreram porque mentiram. Qual foi a mentira deles? Foi dizer, a gente está com uma parte aqui do dinheiro, do que a gente vendeu, é uma parte que está aqui. Eles poderiam ter entregado aquilo ali. Só que diante do Espírito Santo de Deus, cara, uma mentira é algo totalmente deplorável, é algo totalmente nefasto, é um lixo. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Eles não precisavam ter vendido nada, ter feito nada, mas eles quiseram enganar a igreja. Você sabe o que era a igreja de Jerusalém, galera? Muito menor do que a nossa. Algumas pessoas convertidas. Os caras chegaram, a gente vendeu aqui, está aqui o dinheiro. E morreram. Porque contaram uma mentira no meio da igreja. Quantas mentiras a gente já contou no meio da igreja? Lembra de Nadab e Abiú? Vou te contar. Nadab e Abiú estão lá no Antigo Testamento. E aí o que vai rolar? Eles estão achando, que eles são filhos de Arão e está tudo certo. E aí, por causa deles serem filhos de Arão, eles vão ser sacerdotes também. Arão era sacerdote, irmão de Moisés. Então, eu sou filho do grande sacerdote. Sou sobrinho do maior profeta de todos, Moisés. Então, faço o que eu quiser. Eu pego fogo do jeito que eu quiser. A fumaça tem que ser... Não, é do jeito que eu coloco aqui. Paciência, vou fazer do meu jeito. E o que vai acontecer com esses caras? Esses caras vão morrer diante da presença de Deus. Lembra de Uzá, que foi muito pior? Sabe qual é a história de Uzá? É assim, Davi falou, vamos pegar a arca e vamos trazer para Jerusalém. E aí, o que Uzá fez? Colocou a arca num carro de bois. Primeiro, esses caras conheciam a palavra de Deus. Os filhos de Arão conheciam a palavra de Deus. Deus tinha avisado para eles que eles não poderiam fazer diferente, senão eles iam morrer diante da presença de Deus. Vocês sabem, cara, que em alguns avivamentos na história da igreja as pessoas morreram? Vocês sabiam disso? Então, tem uma passagem de um avivamento em que um cara chamado George Whitefield, esse cara vai pregar e ele fala, que a gente vive apenas uma vez, aquela passagem de Hebreus, e depois disso vem o juízo. Ao homem é dado viver uma única vez, após isso segue-se o juízo. É o que diz Hebreus. E ele fala esse versículo. Ao homem é dado viver uma única vez, após isso segue-se o juízo. No meio da multidão, uma pessoa morre. Aí o pessoal grita, alguém morreu, alguém morreu. Aí ele lê de novo. Ao homem é dado viver uma única vez, após isso segue-se o juízo. Outra pessoa morre. Alguém morreu, alguém morreu. Uzá. Davi resolve trazer a arca de Deus para Jerusalém. Eles colocam a arca num carro de bois, eles sabiam que não poderiam fazer isso, a palavra dizia.
a arca tem que ser carregada por pessoas, e tinha uma vara lá para você não encostar na arca, colocaram a arca num carro de bois. E aí Uzá está lá, tranquilão, carregando a arca, e aí tem uma hora que o boi tropeça, e na hora que o boi tropeça, parece que a arca vai cair no chão. Só que a lei diz assim, quem tocar na arca vai morrer. E aí Uzá, no reflexo, foi lá tocar na arca, para a arca não cair, e Uzá vai e morre. O que Deus está mostrando para a gente com isso tudo? Cara, diante da presença de Deus, a gente não pode brincar. Diante da presença de Deus, de um Deus totalmente santo, a gente não pode, ficar de conversinha no celular, distraído com WhatsApp, com qualquer tipo de porcaria que a gente tá usando, distraído diante da palavra de Deus. Isso não pode acontecer. Diante da palavra de Deus, eu vou usar o celular para quê? Para ler a Bíblia, beleza? Para ler a palavra de Deus, para estar diante daquilo que Deus está colocando para mim, diante dele. Cara, eu gostaria, de aconselhar vocês nesse sentido, cara. Não brinquem com a presença de Deus. Eu já participei de alguns momentos assim muito santos. Uma vez eu dividi o púlpito assim com uma pessoa santa. E na hora que essa pessoa começou a pregar, cara, eu não tinha nem a coragem de olhar para cima, olhando só para o chão. Por quê? Porque eu percebi toda a presença de Deus naquele momento, de modo, cara, que eu não tinha coragem de levantar o meu olho. Imagina levantar minha mão para mexer no celular, imagina levantar minha voz para dar risada, imagina alguma coisa nesse sentido. Quem zomba de Deus, certamente vai colher o que plantou. De Deus não se zomba, aquilo que você planta, certamente você vai colher. Quem zomba de Deus, vai colher zombaria. No final das contas, os demônios vão rir da sua vida, vão achar graça do que você está fazendo, e vão pensar assim, que maravilha, está com a gente, está tudo certo. Por fim, terceira e última aplicação, busque a unidade da igreja. Como que a gente consegue se colocar diante de Deus de modo santo, totalmente santo? Cara, é a gente buscando aquilo que Jesus está mandando a gente buscar. Toda a reverência diante da palavra de Deus, toda a vontade de não blasfemar, e principalmente, a gente está aqui para não dividir, não pelo nosso interesse, mas pelo interesse do outro. Saca só, galera, quer aplicar essa parada de modo simples? Toda vez que você busca só seu interesse, você está dividindo. Porque seu interesse é o seu, não é de mais ninguém, não é de mais ninguém. Se eu estiver pregando essa palavra aqui agora para o meu próprio interesse, isso não vale de nada. Agora, se eu estiver pregando essa palavra para que a gente esteja mais unido, para que isso sirva para a glória de Deus, é totalmente diferente. Tu consegue entender? Então, assim, se a gente vier para cá, para o UP, para estar aqui assim, no oba-oba, na brincadeira, galera, não vai valer de nada. A gente vai entrar e sair. E, na verdade, a gente vai ficar pior. Sabe por quê? Jesus depois vai dizer assim, olha, quando a casa ela fica vazia e varrida, e ninguém ocupa aquela casa, ele está falando sobre sair o pecado da vida da pessoa, o demônio da vida da pessoa. Então, quando a casa fica vazia, ou seja, a pessoa foi liberta, mas nada ocupou, não foi o Espírito Santo que entrou no lugar, o que vai acontecer? Esse demônio que vai vagar e não vai encontrar outra morada, ele vai voltar para a casinha dele. E como a casa não vai estar ocupada, o que ele vai fazer? Vai trazer mais 7 com ele. Sabe o que é 7 demônios? É tudo demônio. 7 é pior do que 1000, é tudo demônio. 7 para esses caras é o número da completude. 7 é tudo ser demônio na vida de uma pessoa. Então, galera, a gente tem que estar no culto do UP, e na vigília do UP, e na reunião de oração do UP,
totalmente envolvido com o Espírito de Deus, totalmente envolvido com a santidade de Deus. Beleza? Se não, não vale nada, cara. Era melhor ficar calado, era melhor não vir. O que foi pior aqui? O cara que não foi e não viu Jesus expulsar demônio, ou o cara que foi e viu Jesus expulsar demônio e falou que ele estava cheio de demônios, que ele estava expulsando por Beelzebul, o príncipe dos demônios? O que é menos pior? A gente tem que estar no culto, galera, pensando assim, tudo que a gente faz aqui tem que ser para a glória de Deus. Beleza? Então, queridos irmãos, o que eu gostaria que você levasse em consideração nessa noite? Cara, busque a unidade da igreja, busque não seus interesses, busque o interesse do outro. Retire o pecado do seu coração e todo pensamento mau. Retire isso da sua vida, cara. Busque uma vida santa diante de Deus. Se você não morreu até agora, nem eu, é porque Deus está sendo misericordioso com a gente, cara. E está demonstrando seu amor, e está dando chance para a gente. E cada segundo da nossa vida é mais uma chance que a gente tem de fazer aquilo ser santo, de fazer isso ser a vontade de Deus. Então é o que a gente precisa viver nesse momento. Não gaste a sua fala para blasfemar. Então, assim, por exemplo, a gente foi ao acampamento do UP e teve uma galera que foi ao acampamento do Gol. Eu não vou chegar para a galera que foi ao acampamento do Gol e vou dizer assim, o do UP foi melhor, ou do UP foi... Entendeu? Cara, primeiro, eu não sei como é que foi o do Gol, beleza? E segundo, cara, a gente é reino dividido, então a gente vai ser facilmente derrotado, é isso que Jesus está falando. Só que a gente não é um reino dividido. Então eu devo dizer assim, cara, lá foi bênção, que no Gol tenha sido melhor ainda, mais ainda, entende? Que o culto da próxima semana seja melhor ainda. Eu nunca vou falar do Diogo sem ele estar presente, nem vou falar contra ele. Então, se eu tiver alguma coisa contra ele, eu vou lá, Diogo, cara, aconteceu isso. E vice-versa, o Diogo vai fazer isso comigo. Clóvis, aconteceu isso assim. Sem o Diogo estar presente, eu só falo bem. Aí, casaco bonito do Diogo. Entende, galera? Olha só, o que eu estou querendo dizer para vocês. Não é o fato da gente pular aqui na frente, eu não estou falando disso, não estou falando da gente pular aqui na frente, cantar, louvar de todo o coração, não, isso é bênção, entendeu? Não é isso que eu estou falando, eu não estou falando da vigília a gente orar um com o outro, não, isso é bênção, eu não estou falando disso, eu estou falando do coração, o problema é o coração, galera. Davi entrou no templo, não tinha nada para comer, ele e os amigos dele, eles pegaram um pão que era separado e comeram. Deus matou Davi e os amigos? Não. Por quê? Por causa do coração, cara. Por causa do coração. Jesus falou isso a vida inteira, Jesus falou isso sobre o sábado, é o coração. Vocês estão olhando para o lado errado, não é o dia da semana, é o coração. Então, se a gente pular de todo o coração, acho difícil a galera pular hoje, mas, cara, seria legal. Se pular, eu vou pular, beleza? Mas, é que geralmente eu não pulo não, porque eu fico com medo de vocês pisarem em cima de mim. Mas, cara, se a gente pular de coração, cara, que bênção. Se a gente louvar de coração, que bênção. Mas tem que ser com o coração diante da santidade desse Deus tão maravilhoso e tão santo. Tem que ser assim, galera. Beleza? Assim como não vai adiantar a gente pular sem ser de coração, fazer a vigília sem ser de coração, não vai adiantar. E pior, quando a gente faz dessa maneira, cara, a gente mostra que a gente está, com o coração totalmente afastado, totalmente errado, totalmente cheio de pecado. Amém? Vamos orar, galera? Senhor, muito obrigado por esse ministério que o Senhor tem levantado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, conhece cada coração aqui, inclusive o meu. Pai, direciona o nosso coração para a adoração verdadeira, Senhor, para contemplar o Teu Santo Espírito nesse lugar, de modo totalmente santo, Pai. Ainda que a gente faça pulando com toda a nossa força, que seja santo, Pai. Ou se a gente estiver paradinho, que seja santo, Senhor. Mas que seja tudo para contemplar a Tua honra e glória, Senhor, para Te glorificar, para exaltar o Teu nome, que é o nome acima de todo nome, Senhor. Livra a gente de blasfemar contra
a presença do Teu Espírito Santo, contra a Tua presença no nosso meio. Livra a gente de buscar o interesse do nosso próprio coração e dividir a igreja, dividir o UP, e fazer aquilo que não Te agrada. Senhor, livra a gente de ficar com interesse sexual em cima do outro, amoroso, sei lá, de namoro, não sei. Mas aquilo que, cara, não tem nada a ver com culto, não tem nada a ver com vigília, não tem nada a ver com aquilo que é o nosso propósito principal, que é estar na Tua presença, Senhor. O Senhor é o amor da nossa vida, aquele que vai ser para sempre. O Senhor que ocupou o nosso coração completamente. O Senhor está acima da nossa namorada, do nosso namorado, da nossa paquera, da nossa esposa, dos nossos filhos. O Senhor está acima da nossa carreira, dos nossos estudos. O Senhor está acima disso tudo. O Senhor é o nosso Deus maravilhoso, bondoso. No Senhor a gente conheceu um amor que a gente nunca pôde conhecer nessa vida. O Senhor é totalmente fiel, o Senhor é totalmente verdadeiro. A gente quer Te amar, Pai, como Teu Filho nos ensinou, que seja assim, Pai, em nome de Jesus, amém.